Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Na semana passada, a Ju pregou sobre nós sermos libertos, resgatados pelo preciosíssimo sangue de Jesus. De fato, nós estamos no mês de julho, que é um mês dedicado na Igreja Católica ao preciosíssimo sangue de Jesus. Inclusive, antes do Concílio Vaticano II, havia diversas dedicações, missas, liturgia, e era o mês, como se trabalha, o mês da Bíblia, o mês de Maria, maio, setembro, o mês da família, e assim também fazia parte da liturgia e dessas dedicações, de um mês dedicado. Aí foi feita a reforma e não ficou mais como era antes, porém continua. Esse mês continua, a igreja celebra como o mês dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus. Então, como nós ainda estamos nesse mês, hoje nós vamos dar continuidade, porque de fato, meus irmãos, preparando, rezando, para ouvir e escutar aquilo que Deus direcionava para nós nessa noite, é nítido e ficou muito claro no meu coração o quanto Jesus quer, o quanto Jesus deseja que nós, católicos, que cremos nele, que buscamos a sua presença, que seguimos Jesus, que nós saibamos o quanto mais profundo possível do grande poder e da grande graça que o Senhor nos deixou no seu preciosíssimo sangue. Porque vocês vão perceber, como eu percebi, que nós não entendemos ainda a dimensão, o tamanho da graça que é o preciosíssimo sangue de Jesus. Nós não sabemos. E se Deus quiser, nesse pouco tempo que nós vamos ter, porque nós temos que terminar um pouco mais cedo, porque 9h30, né, Ju? Tem que fechar tudo para poder liberar o funcionário. Ainda está meio restrito o horário, então a gente tem que dar uma corrida aí. Então eu peço a colaboração de vocês, eu vou ter que ir um pouco rápido, mas se Deus quiser a gente vai conseguir adentrar nisso que o Senhor quer nos falar. São Pio de Pietrelcina diz assim: contemplemos com devoção o sangue de Jesus derramado até a última gota por nós na cruz, pela redenção da humanidade. Frase de São Pio de Pietrelcina. Eu começo pedindo a você que abra a Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 26. Mateus 26, 26. Nós vamos começar entendendo aqui o que Jesus, Ele mesmo institui no seu sangue, na última ceia. Mateus capítulo 26, versículo 26 e 27. Então vamos lá. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão e pronunciou a bênção, partiu-o, deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou um cálice, deu graças e passou a eles, dizendo: bebei dele todos, pois este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu vou repetir esse versículo 27. Bebei dele todos, pois este é o meu sangue da nova aliança,
que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, então nós percebemos aqui que Jesus, ele institui a Eucaristia, o corpo e sangue, alma e divindade, o sacrifício que nós comungamos, que nós frequentamos a missa diariamente. Então ali está o corpo e sangue, alma e divindade. Porém ele diz que o sangue dele é para ser bebido, o corpo é para ser comido e o sangue para ser bebido, pois ele está sendo derramado para a remissão dos pecados, em favor, para todos, para ajudar, de graça, para a remissão dos pecados. De fato, por isso Jesus já coloca ali na Eucaristia que o corpo e sangue dele são para a remissão dos pecados. Nós vamos avançar e vamos entender o que é isso. Então, de fato, São João Batista já havia apresentado Jesus lá no começo do Evangelho de São João, lá no capítulo 1, no versículo 29, quando Jesus passa e ele diz aos seus apóstolos, aos seus discípulos, os discípulos de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então São João Batista já reconhece e já diz aos discípulos e diz ao povo que ele era o Cordeiro. Não São João Batista, ele, Jesus, era o Cordeiro, que é ele quem tira o pecado do mundo, que a salvação viria por ele. E para isso Jesus teve então, que todos nós sabemos, se entregar, ser crucificado, morrer e ressuscitar. E que sua morte foi a preço de cruz. Foi através da cruz. E na semana passada, a Ju usou a passagem de São Pedro que diz que o preço da nossa salvação foi quem se lembra? O bochicho não vale. O preço não foi nem ouro, nem prata, nem bens materiais, mas foi o precioso sangue de Jesus. Meus irmãos, sem o sangue de Jesus, sem o sangue do Cordeiro, sem o sacrifício do Cordeiro que derramou o seu sangue, não há salvação. O sangue de Jesus é aquilo que consegue o sacrifício, e é a preço do sangue derramado que a salvação chega até nós. E Jesus então institui o seu sangue também como alimento, corpo e sangue para nós bebermos. Então aqui nós já percebemos qual é a missão, o intuito de Jesus. Ele transformou o seu corpo e sangue em alimento para nós, e o seu sangue foi derramado para a remissão dos pecados. De fato, cada vez que a igreja celebra uma missa, ela renova, presentifica, torna presente aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, acontece sobre o altar novamente. Então ela renova, presentifica, torna presente, atualiza e diviniza. Olha só a igreja tem esse ministério, porque foi para a igreja que Jesus fundou, que ele deu esse ministério. É a missão da igreja católica. Então, de fato, o que significa remissão? Se o sangue de Jesus foi derramado para a remissão de muitos, o que então significa remissão? Você sabe? Fala a verdade, você sabe? Muita gente deve saber, mas muita gente também não. A fundo, provavelmente a gente não saiba. Remissão, na verdade, é uma palavra que deve ter se originado do latim, vem do latim, e significa ação
de pôr a caminho de novo, de recomeçar. Também está ligada, é uma palavra que traz também no significado do perdão, de perdoar, de redimir, é a ação ou o efeito de dar o perdão e de receber, de alcançar o perdão, não de conseguir. Eu, pela remissão, eu vou lá e me redimo, não é isso que eu quero dizer. A remissão permite que alguém ou a humanidade alcance o perdão. Vocês estão me entendendo? Jesus, com o seu sangue, concede a remissão e a humanidade alcança o perdão, alcança a salvação. O sangue de Jesus é que faz essa ponte, é que faz a remissão. Não é o homem pelas suas forças, mas é Jesus, é o sangue de Jesus que redime, que é ofertado, que é jorrado e derramado no sacrifício expiatório que se tornou a cruz. É pelo sangue de Jesus que nós somos redimidos. Ele é que faz a ponte. Então é rodeado, remissão de misericórdia, de compaixão, de amor, porque Jesus se deu, Jesus se entregou por amor, para que pelo seu sangue a gente tivesse a remissão dos pecados. Agora vamos lá. Eu imagino que você deve estar então com uma dúvida, certo? Que pecados? Por que, no fundo, por que é que a humanidade, ou o gênero humano, todos os homens e todas as mulheres, cada um de nós, precisava e precisa se redimir dos seus pecados? Do que é que nós somos acusados? O que é que pesa contra nós? O que é que me torna então pecador? Por que que nós somos pecadores? Por quê? Vamos lá. No catecismo da Igreja Católica, está baixando o volume? Ou está normal? No catecismo da Igreja Católica, diz assim: como é que o pecado de Adão, olha só pessoal, que interessante. Como é que o pecado de Adão se tornou o pecado de todos os seus descendentes? Nós somos descendentes de Adão, gente. Adão e Eva foram os primeiros homens que habitaram. Deus criou Adão e Eva. Sim. E toda a humanidade vem depois de Adão e Eva. Então, todo gênero humano é em Adão como um só corpo de um único homem. Em virtude desta unidade de sermos gênero humano descendentes de Adão, olha só, todos nós, presta atenção, olha para você, olha para a pessoa aí do seu lado, olha só, a notícia não é muito boa não. Dá uma olhada aí, azedou, meu irmão, azedou, o negócio complicou. Todos os homens e mulheres estão implicados no pecado de Adão. Aí, vamos linchar ele? Não vamos não. Do mesmo modo que todos que estão implicados na justificação de Cristo. Opa, beleza. Certo? Então, todavia, a transmissão desse pecado original, quando Adão e Eva pecaram lá no jardim, no Éden, quando a serpente seduziu, enganou e fez com que eles pecassem, então eles são colocados para fora, porque eles não poderiam mais estar na presença de Deus, acontece o chamado pecado original, pecado de origem, tá? Então, nós não sabemos como é ao certo que essa transmissão acontece. A igreja também, ela até diz aqui, é um mistério. Porém, sabe-se pela revelação, ou seja, tudo aquilo que Deus, que o Espírito Santo, que os primeiros padres, os teólogos, os estudiosos, os doutores da igreja, já perceberam e Deus revelou,
que Adão tinha recebido a santidade e a justiça originais, não só para si, não só para ele, nem só para Eva, mas para todo o gênero humano. Consentindo na tentação, Adão e Eva cometeram um pecado pessoal, mas esse pecado afeta a natureza humana, não só eles. E eles vão transmitir, então, dali para frente, um estado decaído. Vou explicar. Quando Deus criou Adão e Eva, santidade, justiça, obediência, tudo isso é chamado original, porque o plano de Deus é que os homens vivessem na companhia de Deus, como Adão e Eva, na presença de Deus. E Deus é santo, santo, santo. Deus é justo. Deus é sem pecado. Não pode alguém, um homem pecador, com pecado, com mancha, mácula, vem disso pecado, permanecer na presença de Deus. Então, Deus criou Adão e Eva sem mancha, sem pecado original. Quando eles caíram na tentação, o pecado entrou no mundo e estragou o plano de Deus e colocou Adão e Eva e o gênero humano fora da presença, fora do Éden, fora dessa presença de cara a cara com Deus. Eles ouviam os passos de Deus, eles estavam no mesmo jardim, eles não precisavam de roupas, porque era a inocência original. Pureza, inocência, santidade, justiça. Você consegue compreender? Era o céu, vamos dizer assim, na terra. Porém, o pecado estragou. Eles tornaram-se então um estado decaído. É um pecado que vai transformando, vai ser transmitido, a toda a humanidade por propagação. Dali para frente, todos os nascidos de Adão e Eva nascem decaídos, pecadores. O estado que era de santidade original passou a um estado de uma natureza decaída, corrompida pelo pecado. Há então em nós o quê? Um impulso que nos leva a pecar. Ok, transmissão de uma natureza humana lá, privada da santidade e justiça originais, ficou fora. E é por isso que o pecado original se chama pecado. É um pecado contraído, como se fosse uma doença, um estado, e não é um ato, é um estado. Por isso, vai dizer São Paulo, na carta aos Romanos, todos os homens são pecadores. Todos nós, porque somos descendentes de Adão. Meus irmãos, eu quis explicar bem isso, para nós entendermos o porquê então da necessidade da remissão dos nossos pecados, precisamos então da remissão do sangue de Jesus. Por quê? Porque ficamos privados da glória de Deus. Através do pecado original, nós perdemos a presença com Deus, de Deus. Diz até o próprio creio que nós rezamos, que quando Jesus morre, aonde é que ele vai? Quando nós rezamos o creio. Vamos lá. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Vai lá, vai comigo. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, desceu, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos. Para aí. Crê-se que até aí era o lugar onde as pessoas que morriam, que não tinham acesso ao céu, porque a salvação não havia acontecido ainda, porque Jesus o verbo não havia se encarnado, o sacrifício, a expiação, a redenção, o sangue não havia sido derramado, não tinha acontecido a remissão, os homens ainda não podiam adentrar o céu.
não podiam voltar à presença de Deus, havia uma barreira. Tem até uma música lá do cara, do Juninho Casimiro, que diz isso. O céu está aberto para nós, porque Jesus conquista isso, porque Ele se doa, porque Ele morre, e nessa morte, no sacrifício dEle, há o derramamento do sangue de Jesus, o sangue de um Deus, como nós vamos ver aqui. Então, para resolver, para quebrar essa muralha, para quebrar esse muro que separava a humanidade de Deus, ela por desobediência, ela porque quis, não foi Deus quem expulsou o homem do paraíso, preste atenção, isso é erro, isso é tentação. Deus não faz o mal para ninguém. O homem é que desobedeceu e que caiu na conversinha, na sedução da serpente, que era o mais astuto dos animais, e que jogou conversa em Adão e Eva, que seduziu, que enganou, que mentiu, que o próprio Jesus vai dizer que Satanás é o pai da mentira. Então ele mentiu lá ainda na criação, estragou o plano de Deus e fez o quê? Criou uma barreira. Então o que era necessário, meu irmão, o que era necessário para restabelecer, para, como diz a palavra remissão, recolocar, não é? Colocar de novo, redimir, perdoar, recomeçar. Vamos quebrar esse muro e vamos refazer e recomeçar essa união entre Deus e o seu povo e a humanidade. O que foi necessário? Um sacrifício de valor infinito, mas de realidade humana e divina, único e definitivo. Presta atenção. Um sacrifício que envolve morte. Sacrifício é sacrificar, alguém morrer. É isso na Bíblia, no mundo espiritual para com Deus. O povo na época, falei até hoje à tarde com a minha mulher, o que eles faziam toda Páscoa antes de Jesus? Desde o Antigo Testamento, desde lá da época do deserto, quando eles tinham que sair. O que Deus mandou eles fazerem na Páscoa? Eles tinham que cear um carneiro, um cordeiro, lembra do cordeiro? Aí tinha que matar o cordeiro, passar nos umbrais das portas, o sangue do cordeiro já vinha lá daquela passagem. Deus já estava prefigurando que o sangue do cordeiro seria a salvação, seria aquilo que liberta, que expulsa, que cura, que protege o seu povo do mal, porque iria passar o anjo da morte, e as casas que tivessem aquele sangue daquele cordeiro, e no texto bíblico diz exatamente como que tinha que ser o cordeiro, sem mancha, primogênito, como dizendo, olha, quando Jesus veio, era o cordeiro de Deus, porque aquele cordeiro era um animal similar a Jesus. Então Jesus se transforma no sacrifício. Por isso, Ele é o cordeiro. E é o sangue dele que paga, que limpa, que redime os pecados. Por isso, tinha que ser um sacrifício dessa forma. Único, definitivo, infinito. Mas de realidade humana e divina. Não podia mais ser animais. Eles já tinham acabado com o rebanho, de tanto matar cordeiro, né? O povo de Deus. Toda Páscoa era cordeiro, era cordeiro, era cordeiro. Não adiantou. Não adquiriu a salvação, meu irmão. Ah, mas podia crucificar qualquer um. A crucificação era uma pena de morte dos romanos. Já tinha muita gente que tinha sido crucificado, meu amigo. E ninguém tinha salvado a humanidade e ressuscitado, não. Não vai pensando que foi o único, não. Muitos foram crucificados, mas nenhum ressuscitou. Muitos foram mortos, derramaram o seu sangue, sim, às vezes até injustamente, mas não tinha o poder de tornar esse sacrifício infinito, de alcançar toda a realidade humana, todos os homens
que vieram antes, durante e depois do sacrifício de Jesus. Nós estamos há 2020 anos depois, e nós alcançamos a salvação, porque o sacrifício de Jesus é infinito, ele não acaba, e ao contrário, ele se renova em cada missa. Então, a morte de Cristo é o sacrifício, é o único sacrifício definitivo. É ao mesmo tempo esse sacrifício pascal, mas também é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí, meu irmão, a frase que nós precisamos entender, que restabelece a comunhão entre o homem e Deus, entre você, Cláudio, entre você, Tarcísio, entre você, Juliane, e Deus, entre você que está sentado aqui, entre você que está aí na sua casa e Deus. Foi pelo sacrifício de Jesus, foi pelo sangue de Jesus, que nós pudemos alcançar a salvação. É o sangue de Jesus derramado por você, que te permite ter o perdão dos seus pecados. Nenhum homem, ainda que fosse o mais santo, o mais puro, estava em condições de tomar sobre si os pecados de todos os homens, os que já haviam passado pela terra, os que estavam vivendo com ele e os que viriam depois, e se oferecer em sacrifício por todos. Nem um homem, somente Jesus. O próprio Deus diz lá no Evangelho de São João, no capítulo 3, de fato, Deus amou tanto o mundo que não quis condená-lo, que enviou o seu Filho ao mundo, e não para condená-lo, o seu Filho, o único, aquele único. Deus teve um Filho, só um, o Verbo de Deus, Jesus se encarna. Para quê? Para que Ele desse a vida, derramasse o seu sangue em resgate de toda a humanidade, e para que todos então tivessem acesso ao quê? A vida eterna. João capítulo 3, versículo 15. Para que todos nós pudéssemos ter a vida eterna. O sangue de Jesus, meu irmão, muito mais do que uma simples invocação, muito mais do que um simples, que não é amuleto, mas que é o sangue do Cordeiro. Ele é para a remissão dos pecados, ele é, meu irmão, para nos lavar, para nos purificar e para permitir que nós possamos alcançar a vida eterna. Abre comigo lá, a última passagem, bem rápido, bem fácil, no livro do Apocalipse, no capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, lá no versículo 14a. Amém? Lá no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Vamos seguindo aqui, ó. Ele então me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro, Cordeiro em C maiúsculo. Por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor, e os conduzirá às fontes da água vivificante, e Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Meu irmão, palavra do Senhor, graças a Deus. Está aqui, o sangue de Jesus é esse sangue que lava, que liberta, que purifica, que Jesus está nos chamando a sermos cada vez mais devotos, a recorrermos ao seu sangue.
É o sangue de Jesus que cura nossas enfermidades. É o sangue de Jesus quando nós comungamos, e nós devemos cada vez mais nos preparar e buscar a Eucaristia e comungar o corpo e sangue de Jesus e clamar a Ele: Senhor Jesus, lava-me com o teu sangue. Você deseja, nós temos que ter esse desejo ardente de que esse sangue caia sobre nós, em cada comunhão, nas nossas orações, que o sangue de Jesus, que é a força dos tentados, que nos dá força para vencer as tentações, para quebrarmos e vencermos os vícios, para mudarmos de vida, é o sangue de Jesus, porque é o sangue da remissão, é Ele que apaga os pecados, é Ele que vence, que tira, nada mais tira o pecado, só o sangue de Jesus. Só esse sangue tem esse poder, meu irmão. E nós, quando eu disse no começo que nós não temos noção, é isso. Nós nem nos esforçamos para estar preparados para que em cada comunhão esse sangue caia sobre nós e aconteça exatamente isso que o narrador aqui do Apocalipse, São João, que estava tendo uma visão quando escreveu, diz isso claramente. Quem são esses? Esse tem que ser a gente, esse tem que ser eu, tem que ser você, que está lá junto com os mártires, com os santos, que passamos pela grande tribulação. O que é a nossa vida se não tribulação atrás de tribulação? Ou tem alguém que está tão bem aqui que não está no lugar certo, porque quem tem pepino, bucha, luta, briga, luta diária aí, levanta a mão. Vou levantar as duas. Então estamos no lugar certo. Que essa palavra seja quando nós estivermos lá diante do trono, diante do Cordeiro, e a gente possa encontrar: ah, Marcinho, aí filé, quebramos o pau lá para lutar, para conseguir vencer as tentações, mas o sangue do Cordeiro nos lavou, e estamos aqui, sabe onde? Diante do trono de Deus. Tem que ser essa a nossa vontade, porque senão, meu irmão, desculpa, mas aí o sacrifício foi em vão. Aí foi em vão. Se eu não quiser, se eu não assumir, cada vez que eu renego, que eu desprezo, eu estou dando a mínima, e eu estou fazendo com que todo o sacrifício, toda a entrega de Jesus, que se fez cordeiro, seja em vão. Seja em vão. É sério. São Paulo vai até além. Pode ir ficando de pé. São Paulo vai até além. Lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, é uma palavra dura. Quem come e bebe o corpo de Cristo sem estar devidamente preparado, come e bebe a sua condenação. Tamanha grandeza que é o corpo e sangue de Jesus. Então eu peço que você, olhando para a cruz, que a gente reze agora, pedindo ao Senhor essa graça. Porque também do lado da cruz, do lado aberto de Jesus, aqui do lado esquerdo, para nós que estamos olhando, foi onde o soldado, quando ele estava morto, cravou a lança. Pode olhar para lá. De onde saíram sangue e água. As últimas gotas de sangue de Jesus saíram do lado aberto. O sacrifício estava completo. A remissão havia acontecido. O pecado estava sendo retirado. A barreira do pecado estava sendo retirada. E nós então tivemos de novo acesso ao céu. Vamos rezar e pedir a Jesus isso. Senhor Jesus, nós pedimos nessa noite essa graça. Dai-nos a graça de entendermos e de termos sede cada vez mais, Senhor, de clamar o Teu sangue e de deixar, Senhor, que esse sangue nos lave, nos purifique, Senhor, para que quando chegarmos no céu, Senhor, para que quando morremos e quando chegar a nossa hora, Senhor, Tu possas olhar e dizer: estes fazem parte do número dos meus, dos que deixaram se lavar pelo meu sangue, dos que deixaram, Senhor, que você lavasse não só as nossas vestes externas, porque nós precisamos que você lave, Senhor, é o nosso coração, é a nossa mente, a nossa mentalidade, é o nosso espírito, Jesus.
É isso que nós precisamos, Senhor. Lava-nos com o teu sangue nessa noite, Jesus. Que daqui para frente, Senhor, possamos invocar, possamos clamar, possamos nos deixar lavar, purificar. O teu sangue que cura, Senhor, todas as nossas feridas. Você que tem feridas espirituais, dores, tristezas, perda de parentes, luto, mágoas, rancores, clama agora, Senhor, cura-me, lava-me com o teu sangue, Jesus. Cura-me, Senhor, porque o teu sangue é a força dos tentados, é o poder, é o penhor da salvação e o escudo para vencermos as tentações, Senhor. Cobre-nos agora e lava-nos com o teu sangue poderoso, Jesus. Nós pedimos isso agora, Senhor. Lava-nos, Jesus. Vamos cantar. A cruz, onde Cristo sofreu toda a dor, é o caminho que mostra o amor, que perdoa os pecados que eu fiz. Redenção eu encontro ali. Então eu percebo que as dores em mim, em verdade já estão na cruz. Se eu morrer foi o preço por mim. Salvação eu encontro ali. Troca sublime no altar da dor, Filho de Deus, por um pecador. Estenda os seus braços agora e clame isso. Deus, canta forte, meu irmão. Curar toda ferida em mim, Livre serei, ó Senhor. pra te seguir. Mais uma vez, canta forte, clama isso agora. Eu só Sim, Senhor, curar toda ferida, cura, Senhor. em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Não mais haverá lágrimas, não mais sentirei dor, não mais haverá choro, não mais sentirei dor. Se o seu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Que você coloque a sua mão no seu coração agora, porque é o primeiro lugar aonde o sangue poderoso de Jesus precisa alcançar é o nosso coração e nossa alma. Meu irmão, enquanto eu ia preparando, o quanto o Senhor dizia, é o coração, é a alma,
eu quero lavar com o meu sangue o interior. O interior. É como se esse versículo gritasse, pulasse na minha frente. Nós, todos nós que estamos aqui, são os que vieram da grande tribulação e lavaram e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Jesus quer nessa noite lavar, branquear, purificar as nossas vestes interiores, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, com o sangue poderoso dele. Quer curar as feridas, as tristezas. Por isso, cantemos. Se o teu sangue curar, cante a meia voz, para que o sangue de Jesus vá sendo derramado, vá fazendo uma obra de cura e de restauração. Estenda tuas mãos, se você quiser, até a cruz. É o que nós precisamos, Jesus. Se o teu sangue nos curar, Senhor, se o teu sangue alcançar todas as feridas que nós trazemos, Jesus, muitos com feridas da infância, feridas da família, Senhor Jesus, feridas de falta de amor, de maus tratos, de traições, Jesus, e o teu sangue, Senhor, pode, deve, e é o único que pode curar, que pode nos devolver e nos fazer de novo livres. Você que sente-se preso na sua fé, que não consegue acreditar, que também tem muitas ideias, até o Senhor coloca muitas mentalidades, o Senhor está agora lavando com o sangue dele. Você que tem uma tristeza profunda, uma dor muito grande, uma saudade do seu pai que já morreu, faz dessa música tua oração agora, implorando e clamando: Senhor, se o teu sangue me curar, Senhor, toda ferida, Senhor, se o teu sangue curar, Senhor, toda ferida em mim, Senhor, eu serei livre, Jesus, eu serei livre, Senhor, para te seguir, Senhor Jesus. Canta, porque o Senhor vai quebrando muitas barreiras aqui, cadeias, grilhões, falta de fé, tristezas. Você que nem, você tinha barreiras com a igreja, o Senhor está agora quebrando isso agora. Sim, Jesus, derrama o teu sangue poderoso, forte, clama agora. Se o teu sangue curar, Senhor, toda ferida, Jesus, cura em nós, Senhor. Livre, Senhor, livre eu serei, Jesus, para te seguir mais uma vez do fundo do seu coração. O teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Mas haverá Sim, Senhor. lágrimas. Sim, Jesus. Não mais sentirei
E nós tomamos posse agora, Jesus, de todas as curas, de toda essa restauração que você veio realizar. Diga: Senhor, o teu sangue me libertou, Jesus. O teu sangue me curou, Senhor. Para te seguir, Senhor Jesus. E se você realmente quer fazer isso, diga: eu vou te seguir, Senhor Jesus. Cada dia mais, a cada instante mais, curado, restaurado, eu vou te seguir, Senhor Jesus. Eu vou te seguir. Até alcançar, Senhor, esta graça. E eu peço, Senhor, eu, Vitor, peço essa graça, Senhor Jesus, de quando chegar até o céu, Senhor. E peço por todos nós, concede-nos essa graça, Senhor Jesus, do Senhor estar sentado no trono, e nós podemos dizer: somos aqueles, Jesus, que passamos pela grande tribulação, e lavados e branqueados e purificados pelo teu sangue, Jesus, nós chegamos até o céu. Se você crê nisso, se você acredita nisso, reze isso comigo: Senhor Jesus, eu peço esta graça, Senhor, que o teu sangue me lave, Que teu sangue me lave. que o teu sangue me guarde, Senhor, Que teu sangue me guarde, Senhor. para que eu consiga Para que eu consiga chegar até o céu, chegar até o céu. diante do teu trono, Jesus, Diante do teu trono, Jesus. lavado e branqueado pelo teu sangue, Senhor. Lavado e branqueado pelo teu sangue, Senhor. Amém, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Agradecemos ao Senhor agora. Obrigado, Senhor, por tanta graça que o Senhor realizou mesmo nesse tempo tão pequeno, Jesus. Por toda a graça, por toda a cura, por toda a restauração, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos pelo teu sangue. Nós te adoramos, Jesus, pelo teu corpo e sangue derramado para a nossa redenção. Obrigado, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.